cuidado paliativo, ele meio que dá uma qualidade de vida pra pessoa, isso afeta em como que ela se percebe. Tipo assim, a gente sabe que muitas doenças são geradas pela nossa mente. Muita relação com seu estado mental e sentimental. Com seu psique. Isso. Quando a pessoa tem um cuidado paliativo, eu acho que ela começa a se amar mais do que se ela não tivesse o cuidado paliativo. Não necessariamente se amar, porque está indo por um lado muito sentimental, muito bonitinho. Mas o cuidados paliativos, ele é uma abordagem holística. Um cuidados paliativos bem feito, ele tem médico paliativista, enfermeiro paliativista, psicólogo paliativista, fisioterapeuta paliativista, terapeuta ocupacional paliativista, capelão paliativista, entendeu? Então, dá todo o suporte para esse doente. Então, ele recebendo esse suporte, ele vai ressignificar a doença dele para ele. E aí, ele consegue entender melhor a doença, entender melhor ele mesmo, nesses últimos momentos, ou ele entende que são os últimos momentos da vida dele, e isso pode ser o combustível para ele conseguir ressignificar esses últimos tempos, e isso pode gerar em controle de sintomas. Vou colocar aí na tela uma fotinha de algo que chama dor total. O que é a dor total? É até difícil de explicar, mas a dor total é a dor física do doente, e tem substratos extrafísicos, qualquer coisa. Então é uma dor. Então você tem um câncer de osso, o seu osso dói porque o câncer tá ali machucando o osso, correto? Isso aí você falou e eu já percebi isso na minha. Você tem doença de Crohn. Pra quem não sabe, o nosso colega dos bastidores, Daniel, tem doença de Crohn. É uma doença inflamatória intestinal. Ele tem inflamação no intestino dele. Às vezes fico ansioso ou me sinto mal, eu sinto um pouco aqui na barriga. Porque a sua doença é uma doença inflamatória e autoimune, é ligada a status mental, a psique. Então, a sua doença, ela tem essa fisiopatologia como parte dela. Não quer dizer que todas as outras vão ter. Não quer dizer que todas as outras vão ter. Mas o doente paliativista, ele que tá em cuidados paliativos, você é um paciente paliativo, tá? Sim. Não sei se você percebeu ainda. Você é um paciente paliativo. Isso não quer dizer que você vai morrer agora. Possivelmente você tem uma expectativa de vida normal, mas você tem uma doença crônica ameaçadora à vida sem cura. Você precisa de mim. O que pode acontecer? Lógico que esse sofrimento psicológico, o mau arranjo psicológico e psiquiátrico podem intensificar tudo, como tudo na vida. Mas o paliativo, ele tem um conceito ainda mais profundo, que é o de dor total. Então, um exemplo, ele tem um câncer no osso, o osso dói, e dor óssea é muito forte. Só quem já presenciou entende, e a única pessoa que realmente vai entender é quem tem. Não tem como explicar a dor, e a dor óssea ela é muito forte. Então, a dor óssea tá lá ativa. Eu tenho um mecanismo orgânico gerando dor. Ou seja, eu tenho tecido ósseo, eu tenho neurônio com receptor nociceptivo, ou seja, o neurônio que sente a dor sendo estimulado para a dor. Mas eu também tenho todo o contexto de doença. Eu tenho um paciente que está com sofrimento psicológico pela doença, que está com depressão pela doença, que está com luto antecipatório dele mesmo perante a doença, que tem um círculo social insuficiente, que tem uma insuficiência familiar, ou seja, uma família que não consegue dar suporte a ela, que tem um status espiritual mal resolvido, ou seja, ela não tem uma espiritualidade bem resolvida e bem manejada. Isso não quer dizer nada com religião, é a parte espiritual dela, ela não se entende. Tudo isso amplifica a dor. E eu posso dar o remédio que for, não vai melhorar a dor. Então, de uma certa maneira, isso que eu coloquei não implica em todas as doenças, ao mesmo tempo implica. Sim, a parte mental de todo mundo, ela influencia em tudo na vida. Mas aí nos cuidados paliativos tem esse conceito ainda mais profundo, que é o de dor total. Aí por que ela chama dor total? Porque ela é uma dor que vem oriunda de todos os componentes que circundam aquele paciente. Não só orgânico, ele tem um substrato orgânico, mas essa dor ela é perpetuada e intensificada por tudo que tem ao redor. Se eu não tratar tudo que tem ao redor, a dor não melhora. E aí qual que é o problema do médico que não é paliativista? Ele não tem essa sensibilidade para entender a dor total, ele acha que é essa dor do osso. Ele não vai dar remédio para dor e entender o contexto social que aquela paciente está inserida. Ele não vai dar o remédio para dor e tentar entender qual que é o sagrado dela que ela perdeu para ela estar nesse sofrimento tão grande. Qual que é o problema familiar que ela está enfrentando? Qual que é o contexto social que ela vive? Isso é muito doido, porque do jeito que você está falando aí, dá a entender que é um trabalho um tanto quanto psicológico também, né? Sim, por isso que é uma assistência holística. Então o que é a dor? Basicamente a dor total. É um conjunto de dor física, dor psicológica, dor espiritual e dor social. Então tem um mecanismo físico gerando dor, tem um mecanismo psicológico
gerando a dor. Tem um mecanismo espiritual gerando a dor e o mecanismo social gerando a dor. Todas elas propagam a dor física, mas fazem parte da dor física. Todas elas amplificam a dor física, mas o status inicial é a dor física. Não adianta eu só bloquear a dor física, eu dar o tratamento para a dor física. Todo o resto está doente também. Então não é só psicológico, é psicossocial e espiritual. Por isso que cuidados paliativos é uma assistência holística. Eu olho tudo do doente. Não olho só pro câncer e pro que aquele câncer gera. É por isso que geralmente a assistência ideal é uma equipe. Então esse doente sai do médico, o médico paliativista, eu vou identificar esses problemas, vou tratar quimicamente esse problema, vou dar remédio mesmo, porque eu sou médico, eu controlo sintomas. Uma das minhas especialidades é controle de sintomas. Uma atribuição de um bom paliativista é controlar sintomas, mas eu vou já iniciar um diagnóstico social, espiritual e psicológico e vou junto com a minha equipe de background tratar isso. Isso que eu ia perguntar, se tem essa conversa entre os outros profissionais. Tem que ter, né? Se tem que ter. Se não tiver, eu não consigo dar uma assistência completa. Então eu vou acionar minha assistente social para entender qual que é o contexto social desse paciente, quem que é a família dele, como é que ele vive, qual que é o papel social desse paciente dentro do contexto dela. Minha psicóloga para entender como é que tá o psicológico desse paciente. Ele tá lidando bem com essas questões ou não tá lidando? Vou no contexto espiritual dele, vou entender quem que é o líder espiritual dele, conversar com o líder espiritual dele. Não tem um líder espiritual e para mim isso é uma incógnita. Vamos conversar sobre isso então, né? Vou te pegar a palavra de Deus, irmão. Tudo isso vai ser tratamento, porque senão a dor não passa. Nesse conceito de dor total. Então, por mais que eu não esteja passando por um momento de dor, por exemplo, hoje em dia eu tô tranquilo, já tô enquadrado como um paciente paliativo. Você já é um paciente paliativo. Mas a intervenção paliativa, ela é mínima. Porque pra mim eu ainda não era um paciente paliativo. Não. Tô descobrindo agora. Você é. O paciente paliativo é o paciente que tem uma doença grave, ameaçadora à vida e de perfil crônico. Você tem essa doença? Então você é paliativo. Isso não quer dizer que você esteja no momento de se fazer o acompanhamento paliativista. Entendi, porque quando você falava isso, eu entendi assim, a pessoa paliativa é só o que tá internado. É só o que tá morrendo. Isso. Não. Já tá passando, vamos dizer assim, pela parte mais difícil. Não. É o doente que tem uma doença grave, ameaçadora à vida e de perfil geralmente crônico. Só que aí tem uma tabelinha, nem sei se vale a pena colocar porque ela é muito técnica, mas a gente coloca também, né? Coloca aí quem quiser. Mas é como se fosse assim, ó. Imagina um triângulo que vai crescendo e um triângulo oposto a ele que vai diminuindo. O que vai diminuindo, conforme a gente vai andando pra cá, então, é um triângulo grande que ele diminui, um triângulo pequeno que cresce. Eles estão sobrepostos ao outro, entendeu? Você tá no momento do início da sua doença, que é o quê? O triângulo grande em cima, ele tá grande ainda e ele vai começar a diminuir. É a terapia modificadora de doença. E os cuidados paliativos estão aqui embaixo, pequenininho. Ou seja, ele é necessário, ele tá aqui, ó, mas ele é pequenininho pra você. Você não precisa de mim muito. Por quê? Porque a sua doença tem um grande controle e ainda tem possibilidade de ser modificada, não curada, mas ela é modificada. Como ser modificada? A progressão dela é lentificada, os medicamentos são efetivos para controle, você tem um bom manejo da sua doença e ela descompensa muito pouco. Com o passar do tempo, pode ser que esses medicamentos vão parando de fazer efeito e aí você vai trocando de remédio, até chegar a um ponto onde a terapia que modifica essa doença fica pequenininha. Já tentei todos os remédios, já estou na última linha de tratamento e ainda não está fazendo efeito. Nesse meio caminho, os cuidados paliativos foi aumentando, porque os seus controles de doença já não tá tão eficazes, seus sintomas estão intensos, você está intensificando e está tendo crises recorrentes, está tendo que internar direto, então a gente entende que a sua doença está caminhando para um perfil terminal. Aí, você precisa muito de mim aqui. Aqui no comecinho, você não necessariamente precisa de mim como médico paliativista ou como de uma equipe paliativista, mas de ações paliativistas do seu próprio médico. Então, o seu médico tem ação paliativista de te conscientizar. Daniel, é uma doença que vai progredir, é uma doença que não tem cura, é uma doença que em algum momento da sua vida vai te dar complicações, que pode ser que você morra dela, pode ser que você morra com ela com 80 anos, mas pode ser que você morra dela, de complicações dela com 60. Então, isso que ele faz já é uma ação paliativista, preparar o terreno. Como no Brasil nós temos pouquíssimos médicos paliativistas e muito menos pouquíssimas equipes, não teria lógica de você me sobrecarregar ou de eu deixar de cuidar de quem está num processo terminal para cuidar de você agora, entende? Não que você é menos importante, mas é porque por questão de urgência. Quem tem mais urgência em um paliativista? Quem está aqui, ó, nessa fase do triângulo, onde a doença já está avançada, onde a terapia modificadora de doença já está pequenininha, e aí o paliativo vem grandão. Ó,
Estamos chegando no ponto onde os medicamentos não fazem mais efeito que faziam antes e provavelmente não vão fazer mais efeito para evitar uma progressão mais lenta, mais avançada, né? Mais rápida. E aí entra na parte que você falou de planejar. E aí nós vamos planejar tudo cuidado. A gente vai sentar e caminhar junto por 1, 2, 3, 4, 10 anos, até onde precisar. Mas com tudo já planejado. Então você vai planejar já tudo. Eu já vou te contar como é que vai ser sua morte, se for decorrente dela. Se você quiser saber, obviamente, né? A gente vai planejar como que vai ser sua morte, onde você vai querer morrer, como é que você vai querer morrer. Eu vou te falar, ó, plausível você morrer na sua casa, se você quiser. Não quero, Deus me livre. Olha, eu não vejo possibilidade de morrer em casa. Você vai morrer em casa sofrendo, porque não vai ter como fazer tal remédio, não vai ter como fazer tal controle de sintoma, vai ter que ir pro hospital. Não, mas eu não quero UTI. Então não vamos pra UTI. Não, eu quero pra UTI sim. UTI que tem, né, todo mundo ali em cima de mim. Eu fico sozinho, mas não, então vamos UTI humanizada, vamos tentar, vamos. Então a gente vai planejar esses cuidados. Eu vou otimizar o controle de sintomas. Então os seus sintomas eu vou tentar contornar eles, aliviar o seu sofrimento, não tirar ele, e ter o que a gente chama de plano de cuidado. É isso que o paliativista faz.